Olá, pessoal. Bem, meu nome é Felipe Branco, certo? Eu vou fazer uma apresentação para obtenção de nota na primeira VA na disciplina de projeto de análise de algoritmos da UFAP, né? Que é na Universidade Federal da H.S. Pernambuco, e a disciplina está sendo ministrada pelo professor Dr. Álvaro Álvares, né? Vou fazer uma apresentação sobre corretor de algoritmos, certo? Agora eu vou falar um pouquinho sobre a corretora de algoritmos, especificamente o algoritmo de Dijkstra, né, que é o caminho mais curto, né? Então, vamos lá. Caminhos mais curtos de Dijkstra. É, ele serve basicamente para encontrar um menor custo entre nós e um gráfico, né? Você pode encontrar o caminho de menor custo entre um nó, que seria o da origem, né? Por exemplo, esse start aqui, ó, seria o da origem, todos os outros nós do grafo. O custo para B, para F, para E, certo? É basicamente saber qual o menor caminho para se chegar de um grafo de origem para um grafo de destino, certo? Contexto e aplicações. Esse algoritmo é muito usado para dispositivos GPS, para encontrar o caminho mais curto entre uma localização atual e destino. Ele é muito usado na indústria, principalmente em domínios que requerem modelagem de redes, essas coisas. Foi criado por esse homem que está escrevendo aí na tela, né? Ele é holandês, ele é um cientista da computação também, e engenheiro de software, é o Dr. Edwin W. Dijkstra, certo? Aqui é uma frase que ele comentou em uma entrevista, né? Que basicamente ele falou, né, segundo ele, que gastou apenas 20 minutos para fazer o algoritmo de Dijkstra, né? Eu vou só ler essa citação que ele fez nessa entrevista para mencionar que ele estava pensando na hora que criou o algoritmo de Dijkstra, certo? Qual o caminho mais curto para viajar de Rotterdam para Groningen? É um algoritmo para o caminho mais curto, que projetei aproximadamente 20 minutos, certa manhã. Eu estava fazendo compras em Amsterdã com minha noiva e, cansado, sentamos no terraço do café para beber uma xícara de café. E eu estava pensando se poderia fazer isso, então desenvolvi o algoritmo para o caminho mais curto. Como eu disse, foi uma invenção de 20 minutos. Na verdade, foi publicado em 1959, 3 anos depois. Eu falei um pouco do contexto, né? É, já falei do contexto quando eu falei que era muito usado no GPS, na indústria, então também é muito usado para designar servidor de arquivos, certo? Assim, por que, né, é bom para designar servidor de arquivos, né? É porque ele pode minimizar o caminho, mostrar o caminho mais curto em trazer, né? Resultando no número de saltos para se enviar pacotes de internet. Num sistema de GPS, ele é muito comum porque, por exemplo, quando a gente está tentando encontrar a distância no Google Maps, de uma cidade a outra, você tem que saber o menor caminho da sua localização atual até a sua localização mais, até a sua atual, que seria a origem, até a sua final, né? E através da origem de distância seria possível isso também, certo? Pseudocódigo e funcionamento. Primeiro eu vou falar do funcionamento e depois eu falo do pseudocódigo. Bom, no funcionamento, né, uma das coisas mais importantes é que o algoritmo de Dijkstra só funciona com grafos que tenham pesos positivos, né? Se for valor gráfico com peso negativo, não vai funcionar, porque os pesos das arestas aí são somados para encontrar o menor caminho do custo, né? E se houver um peso negativo, ele não funciona, ele não vai funcionar. Certo? Eu vou mostrar aqui um exemplo de interação desse grafo, especificamente. Isso aqui é o resultado. Eu vou mostrar o passo a passo para chegar a saber qual é exatamente o caminho e quanto é o custo do caminho, certo? O objetivo é saber qual é o menor custo para chegar de 1 a 6, do grafo 1, do vértice 1 para o vértice 6. Quero saber justamente o caminho, quais são os vértices que eu vou percorrer. E, além disso, eu também quero saber quanto que eu vou gastar, né? Qual vai ser o custo, que tem que ser o menor possível, né? Vou aqui só para
Pronto. Essa primeira linha representa as iterações, certo? A iteração 0, 1, 2, 3, 5, 6, certo? Aqui são os nós, que no caso seriam os vértices. Vértice 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui vai ser o nó rotulado, que vai ser o nó que eu vou estar observando no momento. E o peso da chegada é basicamente o custo que eu tive para poder chegar naquele nó, certo? Quando eu começar a falar, eu sinto que vai ficar mais claro, certo? Vamos lá. A primeira iteração do 0 para o 1 é 0 sempre, né? Para o 2, do 1 para o 2 seria o 3. Do 1 para o 3, qual o custo? 7. Então, o custo do 1 para o 4 é 4, certo? E aqui a gente vai se encontrar com uma situação diferente, né? Qual o custo de chegar do vértice 1 para o vértice 5? Quando não se tem essa ligação direta, a gente diz que o custo é infinito, certo? Então, o custo do vértice 1 para o vértice 5 é infinito. E o custo do vértice 1, vértice 6 também não tem essa ligação direta, certo? Tem que passar por outros vértices, também é infinito. Qual foi o nó? O outro lado do nó que a gente estava observando era o próprio nó 1. Vou só apagar isso aqui para ficar mais fácil. Esse xzinho aqui em cima, que eu vou precisar usar depois só para me orientar. E o peso da chegada para o nó 1. Eu venho aqui, ó, e coloco 0 em tudo, porque isso é imutável, né? O peso para chegar na origem é 0 e você já está na origem, né? Então não precisa dar peso nenhum. Eu já analisei o nó 1. Agora eu vou avaliar, por exemplo, o peso do nó 1 para o nó 2. Quanto é o custo? 3. O custo do nó 1 para o nó 3? 7. Do nó 1 para o nó 4? 4. Do nó 1 para o nó 5? Infinito. Pronto. Agora, como eu já observei o nó 1, né? Já rotulei ele, eu vou ver dentro desses outros nós aqui, qual é o que tem o menor custo, né? O menor caminho, o menor peso. Olhando para cá, eu vejo que o nó a ser rotulado vai ser o 2, porque ele tem o menor peso, ó, é o peso 3. Então, coloca aqui, nó 2, peso 3. E o peso da chegada é o 3, ou seja, eu preciso gastar 3 pesos, né? O custo é 3 para chegar no nó 2. Então, bota aqui o peso da chegada 3. Como esse custo é imutável, por que é imutável? Porque já é o menor custo, certo? Se já é o menor custo, então ele não precisa, ele não vai mudar, porque a gente já achou uma solução para chegar até o nó 2, entre aspas, uma solução entre aspas. Então, pronto, eu posso colocar aqui. Certo, agora estou avaliando o nó 2. Vou botar só um X para não esquecer. Qual é o custo? Preste atenção nessa parte, que essa parte agora vai ser importante, certo? Qual é o custo de ir para o nó 2 para o nó 3? É 2. Eu posso simplesmente chegar aqui e colocar 2? Não. Por que não? Certo? Você não pode fazer isso pelo simples motivo que você não está considerando o peso da chegada. Na outra iteração, a gente não precisava considerar porque o peso da chegada era 0. Mas nessa não, a gente tem que considerar. A distância do 2 para o 3 é 2, só que o peso da chegada é 3, certo? Então, eu tenho que somar esse valor. Tenho que somar o peso da chegada com essa distância. No caso, 5. 5 é menor que 7? Então eu coloco. Simples. Agora vamos analisar o 2 com o 4. Qual a distância do nó 2 para o nó 4? Não tem, né? Do nó 2 para o nó 4 é infinito. Só que infinito não é menor que 4. Então, eu repito 4. Certo? Qual é a distância do
nó 3 para o nó... Não, nó 2 para o 4. Nó 2 para o nó 5. Nó 2 para o nó 5. Infinito. Infinito. Nó 2 para o nó 5 é infinito. E do nó 2 para o nó 6, infinito também. Não, é 9. 9 mais o p de chegada que é 3, no caso 12. 12 é menor que infinito, então eu coloco 12. Pronto. Agora, olhando para esses 4 nós aqui, né, que sobraram, qual é o menor? Menor custo, menor caminho, menor peso? É o nó 4, certo? Então, a gente agora vai rotular o nó 4. Qual o peso de chegada para chegar nele? 4. Toda vez que eu descubro o peso de chegada, eu sei que o caminho até aquele nó é imutável, então eu vou lá e coloco. Certo? Vamos lá. Qual é a distância do nó 4 pro nó 3? 1. Mas qual é o peso de chegada do nó 4? 4. 1 mais 4, 5. 5 é menor que 5? Não, então repete 5. Certo? Qual a distância do nó 4 pro nó 5? 3. 3, né? Mais o peso de chegada, aqui também é 4. Então aqui vai ser 7. 7 é menor que infinito? É, então eu posso colocar. Qual a distância do nó 4 para o nó 6? Infinito. Só que infinito não é menor que 12, então eu repito infinito. Eu repito 12 no caso. Olhando para esses nós, qual é o nó que tem o menor peso, o menor caminho, o menor custo? É o nó 3, certo? Então, rotulo o nó 3 agora. O peso de chegada para o nó 3 é 5. Então, já posso colocar aqui, ó, 5. Vocês podem ver, ó, tá ficando igualzinho. Só para conferir mesmo. Agora, clicar aqui no nó rotulado, certo? No caso, o 3. Qual é a distância do nó 3 para o nó 5? O 3 por 5, como vocês podem ver, a distância é 3. Só que a gente tem que considerar o peso da chegada. O peso da chegada é 5. 5 mais 3, 8. 8 é menor que 7? Não. Então, vou repetir o 7. A distância do nó 3, né, para o nó 6. Dá quanto? Do nó 3 para o nó 6, a distância é 6. Mais o peso de chegada, que é 5. 6 mais 5, 11. 11 é menor que 12? É. Então, eu coloco 11. Qual vai ser o próximo nó que vai ser rotulado? Vai ser o menor. No caso, o nó 5. Deixa eu só botar como diz aqui. Nó 5. Qual o peso de chegada para chegar ao nó 5? É 7. Então, já posso colocar aqui 7. Qual é a distância do nó 5 para o nó 6? É 3. Mais o peso de chegada, 10. 10 é menor que 11? É. Então, posso colocar o 10. Próximo nó a ser rotulado seria o 6, no caso, né? Mas eu também posso colocar o 10 aqui. Pronto. Esse valor aqui, o 10, ele é o custo mínimo. Se eu quiser chegar do nó 1 para o nó 6, no caso do vértice 1 para o vértice 6. Eu até tinha deixado aqui, esqueci de apagar. Mas esse é o custo mínimo, certo? Só que isso não basta, né? Eu sei que o custo mínimo é 10, que eu só vou gastar 10 pesos, né? Por exemplo, somar 7 mais 2 mais 1 dá 10, enfim. Só que existem muitas combinações e em grafos muito grandes, em grafos, assim, bem enormes, isso não é muito praticável você ficar testando. Então, você tem que saber exatamente qual é o caminho que você vai seguir, né? Quais são as arestas que estão sendo ligadas para se chegar até lá. Ok?
Então, a gente vem aqui, ó. A gente começa para descobrir qual o caminho através do nó de chegada, né? Do nó 6. Eu vou avaliar, certo? Deixa eu botar aqui só nó 6. Eu vou avaliar os arcos que estão chegando no nó 6. Os arcos que estão chegando no nó 6 é as arestas, no caso, é a aresta 2,6, ó. A 2,6, a 3,6, que chega no arco 6, e a 5,6. A 3,6 e a 5,6. Certo? Vou pegar a distância de cada um. Da 2 para 6, a distância é 9. Da 3 para 6, a distância é 6. E da 5 para 6, a distância é 3. Certo? E vou fazer essa diferença, certo? Para que eu vou querer essa distância? Para que eu vou querer essa diferença, né? Bom, a partir dessa diferença, dessa distância, a gente vai saber qual é o arco que a gente deve seguir. Qual é o arco, não. Qual é a aresta que a gente deve seguir, certo? Para se achar o caminho mínimo. E como a gente vai saber isso? Quando a diferença desse arco é exatamente igual à distância, significa que a gente está indo para a aresta certa, certo? E que diferença é essa? Qual a diferença do arco do vértice 2 para o vértice 6? É só vir aqui, ó, vértice 2, 3, 10. 10 menos 3, 7. Diferença 7. É igual a 9? Não, então não é. Do 6, a diferença do 6 para o 3, 10 menos 5, 5. Também não é igual. O próximo. Do 5 para o 6, 10 menos 7, 3, ó. Ou seja, já achei um caminho. Isso aqui já é um caminho do arco. Do caminho mínimo, certo? Eu sei que eu vou chegar aqui. Ou seja, eu sei que o 5, 6 já é um caminho do meu arco. Eu vou até deixar em negrito. Ele já é um caminho, certo? Meu Deus. Aqui, ó. 5, 6 é um caminho. Só que eu tenho que saber qual o caminho até chegar no 1, certo? O caminho mínimo, né? A gente já sabe quanto é o custo, que é 10. Mas vamos saber. Então, eu já sei que eu vou chegar no arco 5, certo? Então, eu vou avaliar o arco 5. Nó 5, certo? Quais são os arcos que chegam no nó 5? Eu vou repetir o mesmo processo que eu fiz no nó 6, certo? No nó 5, quais são os arcos que chegam? É o arco 3, 5 e o arco 4, 5. Então, vamos lá. Vou botar aqui, ó. 3, 5. O arco 4, 5. O arco não aresta, só quero falar arco. Qual é a distância do 3, 5? É 3. A distância do 4, 5, 3 também. Não faz a diferença. A diferença do 3 por 5 é 2, que é 7, menos 5, no caso 2. Distância do 4 por 5 é 3, né? Que é 4. É 7 menos 4. 3. É igual? É. Então já achamos um arco. Eu sei que ele vai vir do setor 6, 5, depois vai vir para o 5, 4, certo? Muito provavelmente vai vir esse arco. Mas vamos descobrir agora, né? Temos que fazer esse teste para, de fato, ter certeza. Vamos avaliar agora o nó 4, né? Porque foi o nó que a gente encontrou aqui como correto. Para o nó 4, a gente vai ter dois arcos. 3, certo? E 4. É isso mesmo? É isso mesmo. Do para o 3, qual a distância? 7. E do para o 4, a distância é 4. Vamos lá calcular a diferença. A diferença do 3 para o 1, que é 5 menos 0, dá 5. Não é igual. Então, não vai ser esse. A distância do 4 para o 1 é 4. 4 menos 0, 4 é igual. Ou seja, esse o caminho. Certo?
O caminho mínimo, né, o caminho que vai se gastar menos seria o 6 por 5, do 5 por 4 e do 4 por 1. E qual é o custo disso? Quando a gente achou 10 aqui através dessa tabela, mas, né, para tirar dúvidas, mais ainda, a gente vem aqui, ó, se gastou 4, e se gastou mais 3, 7, mais 3, 10. Gastamos 10. Se a gente for por qualquer outro caminho, a gente vai gastar mais, certo? Por exemplo, se a gente for por aqui, ó, gastamos 7, mais 6, 13. Se a gente for por aqui, ó, 7, mais 3, 10, mais 3, 13. Não vai. Se for por aqui, ó, 3, mais 9, 12. Também não vai. Ou seja, o custo mínimo vai ser 10 e a gente consegue dizer qual é o custo mínimo e consegue também dizer qual é o percurso, qual é o arco, certo? Isso é assim que funciona o algoritmo de Dijkstra, né? Certo? Cadê uma aqui? Ok. Voltando agora para a apresentação. Pronto, o pseudocódigo, né? Que eu não tinha falado. Ou eu tinha? Não, acho que eu não falei, não. Bom, vamos falar agora do pseudocódigo, certo? Bom, essa primeira parte aqui, né, que é essa função da Astra, que vai daqui até aqui, ela seria a inicialização do algoritmo, certo? Eu venho aqui nesse primeiro for each vertex, dos vértices em gráfico, ou seja, ele vai pegar cada vértice do nosso gráfico e vai para esse distance V e colocar como infinito. Esse prévio seria o antecessor, né? Ele vai atribuir um valor nulo para o nosso antecessor, certo? Dentro desse if, ele vai verificar se o nosso vértice é diferente desse S. Esse S seria nosso ponto de origem. Se for diferente, ele adiciona o V a uma fila de prioridade, que essa fila se chama Q, né? Essa fila é uma fila que vai conter todos os grafos, com todos os vértices que ainda não foram visitados, certo? Esse distance, esse atribuído zero, é basicamente para setar o valor do ponto inicial como zero, certo? Vamos agora entrar no while. Esse while ele vai ser verdadeiro, né? Ele vai executar desde que a fila, né? Essa fila que é aqui, não esteja vazia, ou seja, enquanto tiver vértices não visitados, ele vai executar, certo? Esse U, extract min, né, ok, ele vai salvar no U o vértice com o menor valor. Ou seja, a fila que a gente tem é a fila com os grafos que ainda não foram visitados. E a gente está pegando o menor desses vértices. Essa função é extract min. Basicamente vai fazer isso. Aí eu venho para esse for, e para cada vizinho de V não visitado do gráfico, certo? Ele vai calcular essa distância para esse vértice V. Se essa distância for menor do que o vértice já tem, aí é quando ele sai do while, certo? Só recapitulando, né? Ele vai calcular essa distância aqui, ó. Para esse vértice V, se essa distância for menor do que o vértice já tem. Aí é quando ele vai sair desse while, né? Ou seja, essa fila vai ser vazia, não vai ter mais vértices para a gente visitar e terminar o algoritmo. Ele vai retornar a distância e os antecessores, que é justamente para saber qual o percurso foi percorrido e quanto foi a distância, no caso, o custo, que no caso deve ser o mínimo, né? Já que é o algoritmo Tasker. Certo? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a prova de corretude. Bom, agora voltando, né, vamos falar sobre a prova de corretude do Power Industrial. Vamos lá. Vamos começar com a pré-condição.
certo? Um gráfico, V, vértice de arestas, tem que ser conexo, o ponderado não é conexo, ele tem que ter todos os vértices ligados, né? Não pode ter uma desconexão. E ponderado é que tem que atribuir pesos a cada aresta. Os pesos vão ser mapeados pelas arestas no conjunto dos reais, né? Ou seja, valores positivos e negativos também pode. No caso do euclidista, não, né? Só positivo. Ele pode ser orientado e cíclico, né? Pode ter ciclos, né? Podem dar, entre aspas, voltas. Para as condições, a gente vai ter um conjunto de solução com valores que vai guardar a menor distância dos vértices para a origem, certo? Esse array X, né, ele vai servir para saber o percurso e os precededores, né? Quais são os vértices que vieram antes, certo? A invariante de Hasse, ela vai simplesmente, a cada interação, o conjunto de solução ele vai atualizar, adicionando uma aresta, certo? A cada interação vai manter o conjunto de solução e a sua distância vai ser mantida, né? Aí tem esse quezinho aqui, ele vai ser uma fila, certo? Que vai ser todos os vértices menos a solução, ou seja, todos os vértices que não foram visitados, ok? Todo vértice que já foi visitado, ele vai ter o menor caminho. E para todo V que tiver que for pertencente a esse outro vértice, ele vai ser o predecessor de U com o menor caminho, certo? Certo? Agora a gente vai para o caso base, né? O conjunto de solução vai ser vazio, logo a fila de probabilidade vai ser todos os vértices, ok? A distância para a origem vai ser igual a zero, e a distância para o vértice vai ser igual a infinito, a gente coloca o infinito porque é como se fosse um vértice desconhecido, certo? A hipótese de fusão, a gente vai supor que a invariante de Lasso é verdadeira para a iteração, né? A gente vai acabar recorrendo para a propriedade do limite superior, certo? Né? Nessa propriedade, sempre vai ter essa distância, que é esse VD, né? Que ela vai ser maior ou igual à menor distância do SV, que é da origem para o vértice, certo? Tem esse maior ou igual, pois em algum momento da iteração não se conhece a distância do vértice de um vértice a outro, certo? E atribui-se o valor infinito dessa distância, certo? Como eu já tinha falado, né, no caso base. Agora o passo indutivo. A gente quer mostrar que a cada iteração a gente vai manter a distância, o d igual à menor distância da origem para o vértice. Para o vértice adicionando ao conjunto de solução, certo? Ou seja, considerando o último vértice que estava sendo adicionado, né? Sendo o primeiro a ter o D diferente da menor distância da origem para U, que quando for adicionado no conjunto, ele vai meio que, né, isso aqui vai quebrar a condição de ser o menor caminho entre a fonte, certo? E isso porque, como U foi diferente de S, logo U não foi o primeiro, então o conjunto de solução não estava vazio, certo? Isso poderia gerar, por exemplo, um gráfico desconexo, certo? Ou seja, é, deve existir algum caminho de S a U, senão o D seria igual ao menor caminho da origem para U, e que seria igual a infinito, certo? O que valoria nossa hipótese. Nossa hipótese. Como o D vai ser diferente do menor caminho para essa U, certo? Como a gente tem pelo menos um caminho, existe um caminho mínimo, né, que vai ser de P de S a U, certo? Isso a gente poderia chamar esse caminho de P de S a U como um caminho intermediário, ok? E a partir disso a gente pode dizer que existem caminhos mínimos intermediários. Antes de se adicionar o AS, o caminho P vai conectar um vértice em S,
Ou seja, S é um vértice em, em, em que é um vértice em esse conjunto de diferença, né, de todos os vértices dentro do conjunto de solução, ou seja, U, né? A gente pode afirmar que quando o y for adicionado ao nosso conjunto de solução, a distância mínima entre S e y, distância mínima entre S e y, ela vai ser nossa estimativa quando for adicionada a S. E x vai pertencer ao conjunto de solução, certo? Quando adicionamos o x à aresta, então ele foi relaxado, certo? Como se tem o caminho mínimo entre S e x, porque no caso seria o P, né? O P que a gente tinha mencionado anteriormente, logo tem-se uma contradição, certo? A gente pode provar que a distância de U, que é a nossa estimativa, é igual a a menor distância entre a origem e U, certo? Vou provar isso aqui, ó, através da nossa contradição. Como y vai aparecer antes de U, a gente vai ter que a distância mínima entre a fonte e y vai ser menor ou igual à distância da fonte a U, certo? Vai ser menor que igual à distância da U. Portanto, como escolhemos U, teremos que essa distância de U, ela vai ter que, vai ser menor que a distância de Y. Só que, como mencionado anteriormente, essa distância de Y ela é menor ou igual à distância de U. E agora a gente tá, né, a gente meio que já está assumindo que a distância de U é menor ou igual à distância de D. Logo, para desfazer isso, só seria possível através de uma igualdade, certo? Que seria a distância de y, que é a estimativa de custo, que vai ser menor que a distância possível entre a origem y, que vai ser menor que a distância possível entre S e U, que é igual ao caminho mínimo em U, né? Em consequência disso tudo, né? Desse carnaval todinho, a gente vê que a distância de U, aqui, ó, a distância de U é igual ao menor caminho entre a origem e U, certo? O que contradiz nossa escolha de U. Logo, a gente pode concluir, né, que quando for adicionada a S, essa igualdade será mantida e assim sucessivamente. E aqui seria mais ou menos o passo de indução. A gente provar que SI vai se manter para quando for para o SI mais um, né? Próximo passo. De modo. Certo? E como a gente vai provar que a gente quer que nós vamos adicionar a estimativa de menor caminho mínimo, então a gente consegue provar a corretura do algoritmo logo para qualquer tamanho da fila, da nossa fila, independente de quantos vértices a gente for adicionar, a gente vai percorrer todos eles, e como todos vão ser alcançados, já que a gente está extraindo da nossa fila e adicionando no conjunto de solução, isso quer dizer então que Q vai estar diminuindo o S, vai estar diminuindo, né? E S e vai estar sempre aumentando. Q vai estar diminuindo e S vai estar sempre aumentando. Vai chegar um momento que os vértices menos o conjunto de solução, né? Os vértices menos o conjunto de solução vai ser zero, porque V não vai mudar. Já o S vai. Assim, né, com base nisso tudo, a gente pode concluir a corretura. Aqui tá. Deixa eu só sair aqui. Aqui está as referências bibliográficas na atividade sobre o algoritmo de Dijkstra.